E aí, pessoal, tudo tranquilo? Estamos de volta aí com mais uma videoaula. Hoje, na nossa videoaula número 26, nós vamos dar continuidade à NR18, que é a norma regulamentadora do Ministério do Trabalho que fala sobre a indústria da construção civil. E hoje a gente vai abordar o item carpintaria, que é o item 18.7 da norma. Vamos começar pelo começo, né? O 1871. As operações em máquinas e equipamentos necessários à realização da atividade em carpintaria somente podem ser realizadas por trabalhador qualificado, nos termos desta ANR. Gente, a norma regulamentadora 18, ela fala lá no item 18.37.5 o que vem a ser o trabalhador qualificado. Para a norma, quem é ele? Ou é o cara que foi capacitado na própria empresa, aquele trabalhador que recebeu um treinamento adequado para operar esse tipo de máquina, tá? Pode ser também o trabalhador capacitado através de curso ministrado por profissional habilitado, né? Lógico, por uma rede oficial de ensino que dá esse tipo de curso. Muitas, hoje, essas empresas do Sistema S, SESI, Senai e etc., eles dão muitos cursos hoje em dia voltados para a construção civil, né? Para carpinteiro é um deles, né? E outra opção de trabalhador qualificado é aquele trabalhador que tem experiência de 6 meses registrado na carteira de trabalho. Você está contratando uma pessoa hoje que ele já tem 6 meses no mínimo de experiência no ramo da carpintaria, ele, para a norma 18, é um trabalhador qualificado, consequentemente, ele pode operar máquina e equipamento dessa natureza, ok? O 1872, a serra circular deve atender às seguintes disposições. Vamos lá. Opção A, ser dotada de mesa estável com fechamento de suas faces inferiores, anterior e posterior, construída em madeira resistente e de primeira qualidade, material metálico ou similar. Ou seja, gente, muita gente tem dúvida com relação a esse fechamento de suas faces inferiores, anterior e posterior. Eu trouxe aqui para a gente umas imagens, tá? Vou apresentar para vocês essa serra aí, por exemplo, que é uma serra circular que eu encontrei numa das muitas fiscalizações, né, que a gente já realizou na construção civil. Ela tem várias irregularidades, dentre elas, né, todas as faces inferiores estão abertas. E no item que a gente acabou de apresentar, fala que as suas faces inferiores, anterior e a posterior, elas devem ser fechadas. Gente, são essas faces, né? Do lado direito aí da imagem, né, é onde vai ficar o carpinteiro, o operador da máquina. Consequentemente, essa é a face inferior anterior. E a próxima, essa que está destacada aí na imagem do lado esquerdo, é a face inferior posterior. Então, pela norma, são essas duas faces que precisam ser fechadas, tá? Em breve, logo logo a gente fala das inferiores laterais, ok? Vamos dar sequência, gente. Vamos falar do item B. Ter carcaça do motor aterrada eletricamente, é o aterramento elétrico de todo material, de toda máquina e equipamento que usa energia elétrica. A serra também precisa ter o disco da serra, deve ser mantido afiado e travado para permitir que o corte seja bem feito, que evite, né, acontecer o risco do disco não conseguir cortar determinada peça de madeira e esse disco quebrar e com a ruptura dele ele ser projetado, podendo atingir o carpinteiro ou quem quer que esteja próximo da carpintaria no momento, né? O item D do item 18.7, as transmissões de força mecânica devem estar protegidas. Vamos voltar naquela serra que eu mostrei anteriormente, mas vamos mostrar o lado oposto dela. Vocês estão vendo aí a mesma serra, né? Vocês estão vendo que a transmissão de força são essas correias aqui, ó, que vocês vão encontrar em muito equipamento, né, de tração, por exemplo. Você tem um motor rodando uma polia, nessa polia até outra
polir outro tipo de engrenagem, você tem uma correia, é essa correia que faz o disco girar, né, em alta velocidade. Em função da alta velocidade, a ruptura dessa correia aí que eu estou chamando a atenção pode causar um dano muito grande, um corte profundo, até inclusive amputação. Tá, gente? E o item fala que as transmissões de força devem ficar enclausuradas. Por exemplo, uma situação desse tipo aí, ó. É um tipo de enclausuramento da correia. Você coloca aí uma peça metálica, né? Uma peça de madeira mesmo, né? Enclausurando a transmissão de força, ou outra opção é você fechar toda a face da serra circular, que é o que eu disse em relação ao fechamento das faces inferiores anterior e posterior, e somada à proteção, ao enclausuramento da transmissão de força, você tem aí uma serra circular completamente fechada nas suas faces inferiores. O importante, gente, dessas enclausuramentos laterais, se a empresa, né, se a construtora optar em fechar a serra em sua totalidade, é permitir que essa aí, por exemplo, que eu estou mostrando na imagem, que isso seja vazado. O que eu quero dizer com isso? Uma tela furada, né, uma tela metálica furada, né, para permitir a passagem do ar, para não deixar aquecer muito o motor. Porque aí você tem uma passagem de ar ali embaixo, já que a anterior e a posterior são fechadas, né? Se você enclausurar ela na totalidade, vai aquecer muito. E esse pó de serra que vocês vão ver aí, a gente já vai falar sobre ele, isso pega fogo muito fácil e muito rápido. Então o aquecimento do motor pode começar um incêndio aí na carpintaria. Então por isso é importante você deixar uma passagem de ar aí embaixo. Tá, gente? Acho que ficou claro. Um outro exemplo de transmissão de força não enclausurada é esse tipo aí. Já ficaria mais difícil a gente fazer aquele fechamento vazado, né, digamos assim, da tela. Aí a opção aí nesse caso seria uma estrutura desse tipo que permitiria o enclausuramento da transmissão de força. Ficou claro, né, pessoal? Isso é muito comum e uma coisa muito simples de se fazer. Vamos para a letra E. Ser provida de coifa protetora do disco, ecutelo, divisor e coletor de serragem. Gente, coifa protetora, tá? É um dispositivo, é como uma capa protegendo o disco e o cutelo divisor. É uma peça metálica que fica de 2 a 3 centímetros, mais ou menos após o disco, que esse cutelo divisor ele evita que a madeira, após ser cortada, ela se una novamente e gere o risco de travar a serra, travar o disco, né, que corta a madeira. Então você, com esse cutelo divisor, a madeira se mantém separada, não gerando o risco de travar o dente da serra, o disco da serra, né? Eu propositalmente não vou colocar imagem nenhuma sobre isso, tá? Minha sugestão aí é que vocês procurem nessas ferramentas de busca da internet o que vem a ser a coifa protetora e o cutelo divisor. Existem vários exemplos, várias imagens na internet à disposição, tá? Fica aí a sugestão para vocês fazerem a busca nesse sentido. Vamos dar continuidade falando da carpintaria, o item 1873. Nas operações de corte de madeira, devem ser utilizados o dispositivo empurrador e guia de alinhamento. Dispositivo empurrador geralmente são peças feitas de madeira mesmo, para evitar que um carpinteiro aproxime muito peças pequenas dos discos, né? Dos dentes da serra circular. Né? Então você tem um dispositivo que vai empurrar essa peça para perto do disco. E guia de alinhamento, eu peguei essa imagem aí na internet, guia de alinhamento vem a ser um dispositivo dessa natureza aí, que a seta está indicando. Essa imagem eu também consegui através do Google Imagens, né? Como o link dela era absurdamente grande, não coube aí, então achei melhor deixar a referência do caminho. Vocês vão encontrar várias coisas, tá? Várias coisas à disposição para quem tiver curiosidade nesse sentido. Ok, gente? Então, o guia de alinhamento é justamente para manter o alinhamento do corte, tá? Não tem muito mistério sobre isso, não. O 1875
A carpintaria deve ter piso resistente, nivelado e antiderrapante, com cobertura capaz de proteger os trabalhadores contra quedas de materiais e intempéries. Gente, é muito importante frisar o seguinte: a cobertura é para proteger os trabalhadores e não o equipamento. Lógico, você colocando a serra embaixo de uma cobertura, você vai estar protegendo uma cobertura bem dimensionada, ao mesmo tempo que você protege o trabalhador, você protege o equipamento. Mas eu já encontrei, né, uma cobertura exatamente do tamanho da mesa da serra, da bancada da serra. Né? Você está protegendo o disco, né, da serra, mas não está protegendo nem a fiação elétrica. Né? Tudo bem que ela está protegida e tudo, mas ela está exposta às intempéries e não estava protegendo o trabalhador. E o foco da norma, né, é manter, além da segurança, saúde e dignidade do trabalhador, no caso do NR18, da construção civil. Gente, ficamos por aqui, não vamos para o próximo item, à disposição, como sempre, no Orkut, no Gmail, no Facebook e no Twitter. Na videoaula número 27, nós vamos começar a abordar as armações de aço, que é o item 18.8 da norma. E é isso, gente. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus, até a próxima. O meu abraço e tchau. Se Deus quiser.